Gravando, captando o som. Na aula de hoje, a gente vai entrar no último tema agora de biofísica. Eu sei que a nossa disciplina ela deu uma atrasada por diferentes motivos e era para a gente ter tido essa aula semana passada, eu acabei tendo problema e não pude ministrar essa aula. E terça-feira agora, dia 5, foi feriado. Semana que vem, dia 12, vai ser feriado de novo. O que na minha concepção para mim é ruim, né? Para vocês eu sei que é bom. Eu vou tentar terminar o assunto hoje, tá? Vou tentar terminar as aulas de biofísica hoje. Caso eu não consiga, aí eu vou deixar a próxima aula para terminar o assunto de vez semana que vem, tá? Na quinta-feira que vem, que também seria um horário da nossa aula. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Esse tema especial eu acho bem interessante. Espero que vocês gostem também. E, aliás... Radiação. Então, esse tema ele é bem importante da gente trabalhar. E eu acho que a única disciplina que trabalha o assunto radiação é biofísica. É muito usual, gente, vocês ouvirem alguém falando, cuidado com radiação, quando você vai fazer um raio-x, quando alguém está fazendo algum tratamento para câncer, quando alguém vai fazer tomografia, ou mesmo aqui em Boa Vista, né? Você vai para a praia e aí tem alguém que fica, as pessoas podem falar, cuidado com o sol, tá? Mas tudo isso, gente, está envolvendo o quê? Está envolvendo radiação. Cuidado com esse sol, cuidado com a radiação solar. O que é essa radiação, né? Nessa disciplina a gente já trabalhou com vários conceitos, já trabalhou com o conceito de matéria, já trabalhou com o conceito de energia, conceito de luz, conceito de onda. E hoje a gente vai apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre a radiação, né? O que é essa radiação? Dependendo do livro que vocês olharem, dependendo da fonte que vocês olharem, vocês vão encontrar inúmeros conceitos, inúmeras definições sobre o que é radiação. Eu tentei procurar o conceito mais simples possível para passar para vocês, tá? E um conceito que eu achei que explica relativamente bem, que é simples de entender, é esse, tá? Radiação, gente, nada mais é do que tudo que irradia. Ou seja, tudo o que sai em raios, tudo que vai ter raio sendo emitido, vai ser radiação. Então, sempre que a gente tiver raios, a gente vai ter radiação, tá? Então, assim, sempre que a gente tiver um processo de emissão de energia, seja por onda, seja por partículas, a gente vai ter radiação envolvida. A gente já teve aulas sobre ondas, algumas aulas sobre ondas, a gente também já falou sobre partículas. Confesso que eu já nem lembro mais em qual aula que a gente falou sobre partícula, eu acho que foi lá quando a gente falou de energia. Eu já falei para vocês sobre o que era uma partícula, né? Falei sobre partícula, molécula, átomo. A gente já falou de onda também, tá? Então, assim, tudo que tem, tudo que emite energia, tudo que se movimenta através de ondas e partículas, vai ser o quê? Vai ser chamado de radiação. Deixa eu abrir o chat aqui, que aí caso vocês tenham qualquer coisa para falar, eu vou lendo, tá? Que eu esqueci de abrir o chat. Aqui. Então, assim, considerando que tudo que emite onda, tudo que emite partícula é considerado radiação, nada mais do que esperar que, por exemplo, o Sol ele vai emitir radiação. Por quê? Lembra, o Sol ele emite fótons de luz, partículas de luz que vão irradiar em direção aos planetas. Então, no caso do planeta Terra, por exemplo,
que vai acontecer? Essa imagem a gente vai botar bem simplificada, tá? O que acontece? O Sol ele vai emitir fótons de luz em direção à Terra, tá? O que acontece? Lembrando que em volta da Terra a gente tem a camada de ozônio, né? Que é uma camada que ajuda a proteger a Terra de alguns raios específicos que a gente vai falar mais para o final da aula. Existem alguns raios, uma parte da radiação solar, ela vai bater na camada de ozônio e vai refletir de volta, tá? Não vai ser absorvida pelo planeta Terra. Uma parte da radiação, sim, vai atravessar a camada de ozônio, vai chegar aqui no planeta Terra, vai ser absorvido por plantas, por exemplo, que vão usar essas ondas para poder fazer fotossíntese, tá? Uma parte dessa radiação vai bater na Terra e vai refletir de volta, enfim, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente tem aqui são muitas partículas que estão se movimentando, tá? Partículas essas que a gente chama de radiação. Algum comentário complementar em relação a isso? Tudo bem? Bom, dependendo da fonte, dependendo do livro que vocês forem olhar, dependendo do lugar onde vocês forem estudar mais sobre radiações, vocês vão ver inúmeras formas de classificar uma radiação. Mesmo se vocês pegarem os livros básicos que eu passei para vocês, passei o livro do Hahnemann, eu passei o livro do Mourão, quais foram os outros livros que eu passei para vocês? Agora eu nem lembro. Eu li esses livros há tanto tempo que eu já não lembro mais o nome dos autores. É o Hahnemann, o Mourão, tem o Okuno também. Dependendo do livro que vocês pegarem, dentro dos que eu indiquei para vocês, vocês vão ver diferentes classificações. Os autores não necessariamente eles chegam num consenso. Eu estou seguindo aqui a classificação do Hahnemann, que depois eu pesquisando mais em outros materiais, eu vi que é o que o pessoal mais usa, tá? Então, assim, dentre as diferentes formas que a gente pode classificar uma radiação, a gente pode classificar considerando, por exemplo, a ionização de um dado átomo, de uma dada molécula. Vocês lembram o que é ionização? Química geral? Quem lembra o que é ionização? O que é estar ionizado ou não estar ionizado? Ó, como eu sei que vocês não vão lembrar o que é ionização e vocês precisam entender isso para poder entender a classificação da radiação, eu vou fazer uma breve revisão, tá? A ionização, ela é um processo onde os átomos eles vão poder ganhar ou perder elétrons e vai ser formado íon. Então aqui, ó, ionização vem de íon. Ó, se você tem a ocorrência de ionização, você tem a formação de íons. E se você não tem ionização acontecendo, o que vai acontecer? Não serão formados íons. Em linhas bem gerais, é isso, tá? Prof, eu também não lembro o que é íon. Vamos revisar o que é íon para vocês poderem entender o processo de radiação. Os íons, gente, eles, digamos assim, entre aspas, eles são derivados de átomos. Lembra do átomo lá da química? Vocês lembram do modelo do Bohr? Tem gente que chama o modelo Rutherford-Bohr, apesar dessa nomenclatura não ser a mais correta. O que é um átomo, gente? Um átomo, ela é uma pequena... Eu falei de átomo lá na aula de matéria, na primeira aula, tá? O átomo, gente, ele é formado por um núcleo. O núcleo é essa parte central aqui, ó. Tá? Ele é formado pelo núcleo, que é essa parte central, e pela eletrosfera, que são essas linhas pretas aqui. No núcleo, gente, a gente vai ter prótons, que tem uma carga positiva, nêutrons, que tem uma carga neutra, né? Ele não tem carga. E
na eletrosfera, a gente tem elétrons, que tem uma carga negativa. Quando a gente tem um equilíbrio entre prótons e nêutrons, a gente vai ter um átomo, tá? Ele não vai ter uma carga elétrica associada. O que acontece? Quando a gente tem uma proporção diferente de prótons e elétrons num dado átomo, aí sim a gente vai ter um íon. No caso dos íons, a gente tem um desbalanço elétrico, tá? Por quê? Eu posso ter mais elétrons do que prótons, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 5 elétrons e 3 prótons, quer dizer, eu tenho alguma coisa que está com uma carga elétrica negativa, eu tenho muito mais elétron do que próton. Ou eu posso ter o quê? Eu posso ter muito mais próton do que elétron, então eu posso ter um desbalanço onde eu vou ter uma carga positiva muito maior do que uma carga negativa. Quando a gente tem esse desbalanço entre o número de prótons e o número de elétrons, a gente tem os íons, tá? Então, o que vai acontecer? Lembrando, por que eu estou falando disso? Porque os íons, a ocorrência ou não de ionização, de formação de íons, que vai fazer com que a gente classifique uma radiação, tá? Entre ionizante e não ionizante. Qual é a diferença entre elas, então? Agora que vocês já entenderam o que é um íon, fica mais fácil de entender, né? Uma radiação não ionizante, a gente não tem ionização da matéria. Nossa, professora, é difícil isso. Lembra, matéria. O que é matéria? O que é matéria, gente? Escrevam aí no chat para mim. Quem lembra o que é matéria? Matéria é o que tem massa. Então, a gente vai ter alguma coisa que vai ter uma massa. Isso, o Eric colocou aqui. Qualquer substância com corpo sólido, líquido ou gasoso. Exatamente. Você vai ter uma matéria que pode estar em diferentes estados, tá? O que acontece? Se você não tem uma ionização dessa matéria, ou seja, se essa matéria ela não vai perder elétrons ou prótons, se não vai haver a formação de íons, no caso dessa onda, durante a movimentação das partículas, se a gente não tem a formação de íons, a gente fala que a gente vai ter uma radiação não ionizante. Agora, se a gente tem uma radiação onde a gente vai ter uma matéria que vai estar perdendo elétrons ou vai estar ganhando elétrons, a gente vai falar que a gente tem uma radiação ionizante, tá? A gente vai ter ionização, tá? Ionização na química quer dizer a capacidade de ganhar ou perder elétrons, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Já sabemos, então, que radiação é tudo aquilo que irradia. Na irradiação, a gente vai ter um processo de emissão de ondas, emissão de partículas. A gente já sabe que a gente vai ter radiação não ionizante ou ionizante, tá? E para a gente poder estudar, para poder ficar mais claro para vocês, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar estudando as radiações não ionizantes, que são mais simples, eu acho, de entender. E aí depois a gente vai trabalhar com as radiações ionizantes em si. Vamos lá, então. Quais são as características das radiações não ionizantes? Eu sei que essa primeira parte da aula ela tá mais chata, ela tá mais conceitual, mas daqui a pouquinho a gente já vai começar a entrar nos exemplos. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais dinâmico, vocês vão gostar mais, tá? O que caracteriza uma radiação não ionizante, além do fato de não haver a formação de íons, é que essas radiações, elas apresentam ondas. Lembra que vocês já estudaram ondas? Com baixa frequência. O que é uma onda?
Aqui a gente tem uma onda. Ó, aqui a gente tem uma onda. E aqui embaixo a gente tem uma outra onda. Qual é a diferença entre a onda de baixo e a onda de cima? Essa diferença aqui, ó. Estou pintando de amarelo. Vocês estão vendo? Vocês percebem como essa largura, como a distância entre os picos das ondas são diferentes? Se eu pegar aqui, ó, se eu medir essa distância aqui que eu estou pintando com o marcador, essa distância aqui, ela é muito maior do que essa distância da onda de baixo. Confere? Essa distância aqui, gente, a gente chama de lambda, uma letra grega, ó, é assim. Isso é um lambda, tá? Quando a gente tem essa distância grande, quando uma onda, ela tá, digamos assim, quando o pico de uma onda vai estar bem longe do outro pico, a gente fala que a gente tem uma onda de baixa frequência. Agora, se a gente tem essa distância aqui mais perto, ó, quando o pico de uma onda está relativamente perto do pico da outra onda, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma onda em alta frequência. Exatamente, Eric. Isso está bem associado com o que a Tainara já falou, com o que a Érica já falou também, lá quando a gente estudou ondas, com som grave, com som agudo, tá? Então, isso aqui, gente, vai ser o que vai caracterizar uma radiação não ionizante, tá? Além da gente não ter formação de íons, a gente vai ter ondas de baixa frequência, essa aqui de cima, ó. Então, a gente vai ter ondas cujo lambda vai ser alto. O que é o lambda? É essa distância entre os cumes, tá? Entre os cumes da onda. Bom, as radiações não ionizantes, elas estão presentes no nosso dia a dia. Tem muita coisa que eu acho que vocês nem sabem, mas que, na verdade, é uma radiação, uma forma de radiação. Só que o que acontece? Muitos de nós associam a radiação a uma coisa ruim, né? Ai, nossa, radiação é uma coisa horrível, tem que tomar cuidado com a radiação. Só que tem radiações que elas não vão ser tão nocivas, tá? Então, eu vou, a partir de agora, começar a falar sobre esses diferentes tipos de radiação, tá? Radiação não ionizante, que tem uma baixa frequência, tá? Aqui, só a título de curiosidade, uma fórmula. Você sabe como calcula a frequência? A frequência, gente, a gente vai calcular considerando a velocidade da luz, tá? Esse Czinho aqui é a velocidade da luz. E o lambda, a distância entre os cumes, tá? Por que é C, professora? Por que não é V? Esse C, gente, vem de celeritas, que quer dizer rapidez em latim. Então, a frequência é igual a velocidade da luz dividido pelo lambda, por essa distância entre os cumes. Quais são os tipos de onda, então, dos tipos de radiação não ionizante que a gente vai ter? Dúvidas até agora? Professora? Oi. O ponto mais alto da onda também é chamado de crista, né? Isso, crista. Pode ser chamado de crista também aqui, ó. A crista da onda. A Tainara ela detalhou bem isso na aula. Aqui tá a crista, ó. E o lambda vai ser essa distância aqui entre as cristas. Beleza. Só já para adiantar para vocês, a gente vai ter um monte de tipo de radiação não ionizante, tá? A gente vai ter onda de rádio, onda de TV, onda de satélite, de controle remoto, enfim. Um monte de coisa é considerada uma radiação não ionizante. Eu vou começar falando sobre o rádio. Alguém aqui ainda usa a rádio?
Alguém de vocês usa rádio ou o pai de vocês usa rádio? O equipamento não, mas aplicativo com rádio. Serve, o aplicativo com rádio serve, o aplicativo com rádio já funciona. Ó, o Eric tá dizendo que não, a Jana sim. Tá que vocês usam rádio. Por que eu tô falando do rádio? A rádio é uma coisa tão ultrapassada, né? Só que para a gente poder entender como que funciona uma radiação não ionizante, eu acho que o rádio é a forma mais simples da gente conseguir entender, tá? Como que funciona, como que uma pessoa faz um programa de rádio, como que o que a pessoa está falando lá no rádio chega na tua casa, tá? O que funciona para o rádio vai funcionar para a TV também, então vai funcionar para vários outros tipos de onda. Então, por isso que ainda hoje a gente usa o rádio nas aulas, tá? Vocês têm noção como que funciona uma rádio? Ninguém sabe? Não muito. Bom, eu vou tentar explicar de um jeito simples, tá? Vocês desculpem o excesso de texto nos próximos slides, é porque minha memória é péssima, como eu falei, e eu coloquei o textinho para poder me guiar, tá? Agora, hoje em dia, a gente já consegue ver como que funciona uma bancada de uma rádio, porque tem muito rádio que a gente consegue ver no próprio YouTube, né? Por exemplo, Jovem Pan. Jovem Pan é uma rádio que eles ficam transmitindo os vídeos do programa deles no YouTube. Eles fazem é uma rádio meio live, não sei explicar. Tem diferentes rádios que já estão fazendo isso. A rádio, ela funciona como rádio, mas enquanto eles estão trabalhando, eles também fazem uma live no YouTube, ou postam um vídeo depois no YouTube. Então, vocês já devem ter visto que uma mesa de rádio é mais ou menos assim. Essa foto, gente, desconsiderem que ela ainda tem esses computadores antigos, tá? Mas isso não interfere no que eu quero falar para vocês. No estúdio, gente, o que a gente vai ter? A gente vai ter um locutor e sempre, não sei se vocês já viram, ele está falando no microfone. Esse microfone, gente, de uma rádio, ele funciona como um transdutor. O que é um transdutor? O transdutor, ele vai receber a vibração da voz em onda mecânica e vai converter em onda elétrica. A gente já falou sobre essas conversões lá na aula sobre energia. A Tainara também já falou um pouquinho sobre como funciona, né, a questão de produção de som. Então, no caso do microfone, ele sempre vai captar a onda mecânica, a gente está falando. Essas ondas mecânicas vão ser capturadas pelo microfone e essas ondas vão ser capturadas em corrente elétrica. Ó, o que vai acontecer a seguir? Tá vendo esse cabo que tem aqui no microfone? O que vai acontecer? Esse microfone, gente, ele é ligado numa mesa de som, tipo essa aqui. Tá? Então, a gente vai ter uma mesa de som grande e o que vai acontecer? Essa mesa de som possivelmente vai estar ligada a um computador ou um notebook, tá? Essa mesa, gente, a função dela é unir todos os sons, tá? Então, o som do transdutor, o som do microfone, do radialista, ou da pessoa, do âncora, enfim, da pessoa que está apresentando o rádio. O que mais que vai ter? Durante o programa a gente tem propaganda, durante alguma coisa no rádio a gente vai ter música tocando, enfim, vai ter um monte de barulho, vai ter um monte de som sendo propagado nessa sala. E essa mesa de som aqui, ela vai unir todos os sons, tá? E o que vai acontecer? Esse sinal, gente, ele vai sair dessa mesa, essa mesa ela vai ser cheia de cabo por trás, tá? Todo esse sinal que está sendo gerado, todo esse impulso elétrico, que está saindo da mesa, ele é fraco. Então, ele vai precisar passar por um amplificador, tá? Isso aqui eu não tenho certeza, tá, gente? Mas eu tenho a impressão que isso aqui está parecendo um amplificador. Esse amplificador aqui, ele vai fazer o quê?
e vai aumentar a intensidade da corrente elétrica. Lembra? Tem a corrente elétrica que veio do microfone, tem as correntes elétricas que estão vindo da mesa de som com a música, com a propaganda, tá? Isso tudo vai ser amplificado e vai ser mandado para uma antena. Essa antena, gente, ela geralmente fica pro lado de fora da estação de rádio, tá? Enfim. Essa antena, gente, ela recebe os sinais elétricos e essa antena, ela vai transformar tudo isso que ela está recebendo em ondas eletromagnéticas. Ó, em ondas mais ou menos assim, ó. Essas ondas, o que vai acontecer? Que são recebidas pela antena, elas vão começar a ser transmitidas, tá? E essas ondas, elas vão ser captadas. Eu tinha mais um aqui. Essas ondas, elas vão começar a ser mandadas, né? E vão ser captadas pelo aparelho de rádio, pelo celular, tá? Então, em linhas bem gerais, é assim que acaba funcionando, tá? Você vai ter várias conversões, tá? De ondas, de energia acontecendo. Tudo começa lá com o microfone do apresentador, então vai ter a onda mecânica sendo convertida para corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser amplificada e vai ser mandada para a torre. Dessa torre, esse sinal vai ser mandado para onde? Para o receptor, tá? Vocês já repararam que se vocês passarem do lado de uma rádio, vocês sempre vão ver uma antena bem grandona? Essa aqui é a Rádio Roraima. Alguém já reparou nisso? Nessas torres enormes? Sim, professora. São justamente essas torres, gente, elas são usadas, então, para quê? Para poder transformar todo o sinal elétrico que está sendo recebido lá de dentro do estúdio em onda eletromagnética e poder mandar para a casa das pessoas. No caso da TV, a TV ela também é uma radiação não ionizante e ela funciona de modo muito parecido com o rádio. Eu não vou detalhar como que funciona a TV aqui, mas em linhas bem gerais é parecido. A gente vai ter várias conversões, você vai ter também energia mecânica sendo convertida para energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser amplificada, vai ser transformada em energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética, então, numa torre, né, ela vai ser mandada para as casas das pessoas. Então, é por isso que a gente ainda vai ter, por mais que hoje em dia as antenas de TV elas sejam muito mais discretas, em geral, toda TV ela tem uma antena que vai captar, vai receber as ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas pelas torres de televisão. Vocês já passaram na rede amazônica aqui em Boa Vista? Não, professor, não que eu tenha percebido. Se algum dia vocês tiverem a oportunidade de passar na rede, não tem uma torre grande lá? Sim. Uma torre enorme, né? Por que essa torre ela é tão grande? Essa torre ela é grande, por quê? Porque ela vai ser usada para poder mandar ondas eletromagnéticas, para poder mandar sinal para casa de diferentes pessoas, tá? Não só de quem tem Boa Vista, para quem está no interior também. Vocês sabem por que essas torres são tão altas? Para não ter interferência? Para não ter interferência. Por quê? Porque se essas torres elas fossem baixas, se você tivesse uma torre baixinha, e aí você tem, aqui as árvores não são tão altas, né? Em Manaus a gente tem árvore muito alta. Se você tem um prédio, vamos pensar num prédio, Boa Vista também não tem prédio. Vamos pensar aqui, fazer de conta que Boa Vista é uma cidade muito desenvolvida, que tem prédios muito altos e ainda tem o que poderia acontecer? Se essas torres fossem baixas, essas ondas eletromagnéticas elas iam chegar no prédio, o que ia acontecer? A gente ia ter um fenômeno de interferência, que a gente já viu lá nas aulas de bioacústica. Então, a
A gente poderia ter uma onda eletromagnética batendo no prédio e voltando. Isso ia causar muita interferência. Então essas ondas, essas torres, elas tendem a ser bem mais altas do que as casas, para o som poder se propagar com mais facilidade. Na casa de vocês já repararam que a antena de vocês, da TV, a TV de vocês tem antena? Vocês já viram antena ou não? Tem. Vocês já perceberam que às vezes precisa mexer na antena? Ou não? Foi isso o tempo, né, professora? Pois é, não, eu tô falando isso, mas eu até tô pensando, nossa, quando eu era criança, já eu nem sou tão velha assim, parabólica. eram aquelas antenas enormes que tinha que ficar mexendo na antena para poder captar a onda eletromagnética. Tinha gente que colocava bombril. Até hoje eu não entendo direito por que o bombril serve. Nossa, eu já coloquei. Também não, mas como é que fala quando não é comprovado, mas o pessoal continua fazendo? Eu já procurei e não tem nem trabalho que mostre que o bombril ele vai fazer com que uma antena consiga captar mais onda eletromagnética. Mas as pessoas colocam bombril, colocavam bombril. Eu aposto que vocês forem... Mas isso era super cultural, assim, era uma loucura, assim, que a gente fazia para tentar dar certo, para pegar a TV Globinho. Aí colava com fita no ponto, assim, específico, para pegar direitinho. Nossa, gente, eu tô entregando minha idade. Marcelo, acho que é do meu time. Você sabe o que é TV Globinho? Eu aposto que a maioria daqui nem sabe o que é TV Globinho. Não, mas ainda é do nosso coisa ainda. No Brasil as coisas demoram a passar de geração. Não, mas eu tô brincando, gente, eu sou nova. É que esse tempo de arrumar a antena foi sofrido, eu lembro. Mas você é do quê? Você é dos anos 90, né? 95, 94? Professora, pelo amor de Deus. Não, eu sou de 98. 98. Tudo bem, gente. Eu sou de 90, eu sou bem mais velha que vocês. É por isso que eu tô perguntando. Mas é por isso que tem, gente, essas antenas, tá? É por causa dessas radiações. Vocês sabiam que isso era radiação ou não? Sabia Professora, que era para apagar alguma coisa. Eu sei que tem em todo canto da cidade tem uma torre dessa. Sim. como o bombril ele é só constituído de aço, aí eu acho que ele vai absorver melhor as ondas eletromagnéticas que chegam na antena. Talvez ele pode aumentar, né, a área de absorção, né, das ondas. Pode ser. Pois é. Pode ser. Ó, isso era uma coisa para você, para quem está cursando bioestatística, o professor Pedro sugeriu que vocês fizessem uma pergunta, né? Ó, se alguém não tiver pergunta e quiser testar isso, será que quanto maior o tamanho do bombril que a gente colocar numa antena, melhor ele vai captar o sinal? Como que testa isso exatamente, eu não sei, né? Isso que vocês teriam que pensar. Vamos lá, o que mais que a gente vai ter de radiação não ionizante? A gente tem o micro-ondas. Vocês têm micro-ondas em casa ou não? Não. Micro-ondas é polêmico. Polêmico micro-ondas. Tem gente que é contra usar, tem gente que é a favor, tem gente que é indiferente. Você sabe como que o micro-ondas faz para esquentar a comida? Ou esquentar a água, esquentar o leite? Gira até ganhar força e calor. Exatamente. As moléculas, gente, tudo que vocês vão colocar, quer dizer, tudo é uma palavra muito forte, né? Tudo, nada, essas palavras muito extremistas a gente tem que até evitar. Mas a maioria das coisas que vocês vão colocar no micro-ondas para esquentar, por exemplo, vocês... daqui a pouco vocês vão almoçar. Aí vocês vão servir um prato com arroz, feijão e ovo. Porque a carne está muito cara. Então, arroz, feijão, ovo e farinha. Tudo isso, gente, o arroz tem água, o feijão tem água, o ovo tem água.
A farinha, mesmo em pequenas quantidades, ela vai ter um pouquinho de água. O que vai acontecer? Todas essas pequenas moléculas de água que a gente vai ter no arroz, no feijão, elas vão começar a girar entre si tão rápido, que isso vai começar a gerar calor, tá? E isso vai fazer com que o alimento ele fique aquecido, tá? Só que o que vai acontecer? Essa movimentação, gente, ela vai gerar um calor, só que esse calor ele não vai ser um calor tão duradouro, vai ser uma coisa meio... qual é a palavra? Não queria usar a palavra rápido. Momentânea. A Jana tá falando que até o ovo tá caro. Realmente, tá tudo caro. É momentâneo. Então, assim, quando você esquenta uma comida no micro-ondas, ela logo vai esfriar. Então, porque ela gerou um calor, as moléculas de água começaram a girar entre si, foi gerado um calor, só que esse calor ele não vai durar muito tempo, logo a comida vai estar fria, tá? É diferente de quando você aquece uma comida num fogão, por exemplo, que o calor gerado ele vai durar por muito mais tempo. Isso aqui, você sabe o que é? Wi-Fi, 3G, 4G, 5G. Internet, gente. Internet também é radiação. Por que a gente chama isso de radiação? Porque a gente vai ter ondas, tá, que vão estar sendo mandadas também de torres. Quem é que falou que tinha um monte de torre aqui na cidade? Eu. Foi tu, né? Por que a gente tem tanta torre na cidade? A gente ainda tem as rádios, né? Não são tantas rádios, mas a gente vai ter torre de rádio. A gente tem torre da Rede Amazônica, tem torre da Band, tem torre do SBT, tem torre da Vivo, da Claro, da Oi. Tô esquecendo alguma? Vivo, Claro, Oi TIM, tá? A gente tem também o Wi-Fi. O Wi-Fi ela não deixa de ser uma onda... Por exemplo, vocês estão agora possivelmente conectados no Wi-Fi, né? Aí na casa de vocês vão ter um roteador que tem uma anteninha. Gente, esse meu desenho ficou horrível. Mas a gente volta que isso aqui é um roteador. E aí vocês estão no quarto. Isso aqui é um celular, tá? Deitado na rede assistindo aula de biofísica. O que está acontecendo? Vocês não estão conectados por um fio no roteador. Vocês estão conectados por senha. E o que vai acontecer? Essa onda, o roteador ele vai emitir ondas de baixa frequência que vão ser capturadas pelo celular de vocês. Vocês já perceberam que, dependendo do lugar da casa que vocês estão, o sinal fica ruim? É até curioso falar isso para Boa Vista, né? Boa Vista, às vezes, mesmo você sentado em cima do roteador, já tá ruim a internet. Mas, assim, quanto mais você se afasta do seu roteador, por exemplo, se o roteador na sua casa fica na sala, e aí você vai pro quarto, o que vai acontecer? Vai ter uma parede, né? Tem uma parede entre o lugar onde vocês estão e o roteador. O que vai acontecer? Essa parede ela vai acabar interferindo na movimentação das ondas eletromagnéticas. Então, vai acabar que o sinal vai ficar um pouquinho mais ruim, tá? Porque a gente também está falando de uma onda de baixa frequência, de uma radiação não ionizante. Algum comentário? O que mais que é considerado radiação não ionizante? A gente vai ter as radiações infravermelhas, o infravermelho. Controle remoto, gente. Um exemplo clássico de radiação infravermelho. Você tem o controle o seu controle e você tem que apontar para a sua TV, né? Você não precisa levantar da cadeira, da cama, do sofá, da rede para poder trocar de canal. Por quê? Porque a gente tem um controle. Você tem sua TV aqui e você tem o controle remoto. E aí o que vai acontecer
Quando você aperta, por exemplo, um botão de ligar, vai ser emitida uma onda eletromagnética que vai fazer com que a televisão ligue, ou desligue, ou troque de canal. Quando vocês vão escolher lá na Netflix, vocês terminaram de assistir um episódio de Round Six, querem assistir o próximo episódio, aí você vai clicar lá para botar no próximo episódio. Aí, tudo isso, o controle que vocês estão usando, ele só tem a capacidade de mudar a informação, de mudar o vídeo, ou vocês querem ver um vídeo novo, querem ver, sei lá, eu quero colocar uma música do Pablo Vittar para ouvir na minha TV. Aí você vai lá usar seu controle. O controle, ele usa radiação do tipo infravermelho, uma radiação não ionizante. A gente só tem radiação infravermelho no controle? Não, a gente vai ter radiação infravermelho, por exemplo, no caixa de mercado, ou quando você quer consultar o preço, sabe? O que acontece? Quando você pega um produto, todo produto ele tem um código de barra. Os primeiros números do código de barra, eles se referem ao país. Então, todo o produto brasileiro, ele vai começar sempre com o mesmo código, porque isso é uma referência ao país no qual aquele produto foi produzido. Caso você use uma radiação infravermelha sobre aquele código, você vai conseguir, no caso de mercado, de farmácia, aquele código ele é cadastrado, né, no sistema, e então vai ser possível você usar uma radiação infravermelha, um leitor de código de barra, para poder ler aquele código, tá? Isso acontece também, acontecia quando você pagava boleto em banco. Antigamente, gente, as pessoas iam para banco pagar conta. E aí você podia colocar o boleto no caixa eletrônico e ia aparecer lá uma radiação infravermelha que ia ler o seu boleto. Hoje em dia a gente já usa aplicativo de celular, nem usa mais isso, né? Mas era possível também, tá? Pagar conta usando radiação infravermelho. O que mais? Esse termômetro aqui tá super na moda agora por causa da Covid, né? Agora, em todo lugar que você vai, a galera chega medindo sua temperatura no pulso. Lá na aula de sistema circulatório, biofísica do sistema circulatório, a gente já falou um pouquinho sobre termômetro, sobre esses termômetros que usam radiação infravermelho, tá? Eles têm esses termômetros, como que eles conseguem medir a temperatura? Eles usam radiações infravermelhas para poder fazer inferências acerca da sua temperatura. A mesma coisa vale para esses relógios aqui, ó. Para relógios da Xiaomi, da Samsung, da Apple, enfim, todos esses relógios aqui, eles, esses relógios, como é que chama, gente? Tem um nome específico para esses relógios? Digital? Smartwatch, mini. Isso, smartwatch. Porque o digital, gente, ele pode ser digital, mas ele não vai ter a capacidade de medir frequência cardíaca, essa coisa toda, né? Então, o smartwatch, é isso que eu queria lembrar. O smartwatch, ele tem a capacidade de medir a pulsação sanguínea, a pulsação cardíaca, a frequência cardíaca, o que mais que ele mede? Quantos passos você dá? Ele usa radiações infravermelhas para poder fazer essas inferências. Se vocês olharem embaixo desses relógios, alguém tem esses relógios? Algum desses relógios? Qual foi a pergunta, professora? Travou bastante aqui. Desculpa. Eu perguntei se algum de vocês tem esses relógios aqui, do tipo smartwatch. Eu tenho. Deixa eu compartilhar aqui, que aí eu mostro. Esses relógios, gente, se vocês olharem na parte de baixo dele, se algum dia vocês tiverem oportunidade de olhar embaixo dele, ele vai ter um quadradinho vermelho, tá? É por aquele quadradinho vermelho
que ele vai conseguir inferir, tá? Como está o seu coração, quantos passos você está dando, quantos metros você andou, vai poder inferir quantas calorias você deve ter perdido, tá? Porque embaixo dele ele tem, na parte de trás dele, ele vai ter é tipo um quadradinho da onde vão ser emitidas radiações do tipo infravermelho, radiações de baixa frequência que vão fazer essas inferências. 11 horas. Vocês querem fazer uma pausa para tomar uma água e depois a gente volta para seguir falando sobre radiação, mas aí do tipo ionizante? Pode ser, professora. Uns 5 minutinhos. Tá bom. Então, 5 minutinhos para vocês tomarem uma água e aí depois a gente volta, tá bom?
Vamos voltando, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar com... Bom, vamos voltar então para falar um pouquinho mais sobre as radiações. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre radiação do tipo não ionizante, né? Ai, ai. Qual é o slide mesmo? Antes do intervalo, a gente estava falando sobre radiação do tipo não ionizante. E agora a gente vai falar de um segundo tipo de radiação, que são as radiações ionizantes. São aquelas radiações onde a gente vai ter a formação de íons, tá? Uma das características desse tipo de radiação, gente, das radiações do tipo ionizante, é que elas são consideradas radiações de alta frequência. Lembra que antes eu falei que as radiações não ionizantes, a de rádio, de TV, de micro-ondas, infravermelho, eram radiações de baixa frequência. No caso das ionizantes, a gente vai ter ondas de alta frequência. Então, se a gente vai olhar essas ondas aqui, se a gente analisar com detalhe, a gente vai ver que essa distância aqui, ó, entre as cristas, a gente vai ver que esse lambda ele é muito pequenininho, olha. Dependendo do tipo de radiação que a gente for analisar, tipo aqui, olha, raio gama, que a gente vai falar daqui a pouco, o tamanho do lambda é muito baixo, tá? Essas ondas, elas são consideradas, então, ondas de alta frequência. No caso das radiações ionizantes, o que acontece? As partículas emitidas, as ondas emitidas, elas são... Lembra que, nesse caso, a gente está falando de íons, né? Moléculas, átomos que têm a capacidade de, por exemplo, perder elétrons. E o que acontece? No caso desses íons que a gente vai trabalhar aqui, no caso das radiações ionizantes, os íons, nesse caso, eles têm um núcleo que é altamente instável. Então aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. A gente vai ter o nosso íon, né? Aqui no meio a gente tem o nosso núcleo, onde a gente vai ter os prótons, e aqui ao redor a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera é onde a gente tem os elétrons. O que acontece? No caso das radiações ionizantes, esse núcleo aqui, ó, ele é altamente instável, ele é muito instável. O que acontece quando o núcleo ele é instável? Ele é muito suscetível a perder prótons, a ganhar prótons, tá? Então, essa alta instabilidade desses íons vai ser capaz de quê? Vai ser capaz de causar a ionização. Então, a perda de elétrons, ganho de elétrons, perda de prótons, ganho de prótons. Então, é isso que vai diferenciar uma radiação ionizante de uma não ionizante. No caso da não ionizante, a gente tem átomos estáveis, tá? No caso das radiações ionizantes, a gente tem átomos cujos núcleos são muito instáveis, eles são muito suscetíveis a perder elétrons, ganhar elétrons, perder prótons, ganhar prótons, tá? E isso vai fazer com que eles se tornem íons. Dúvidas? Deixa eu deixar aqui no chat, que aí eu consigo acompanhar melhor. Beleza. Quais são os tipos de radiação ionizante que a gente vai ter? A gente vai ter um monte
Assim como no caso das não ionizantes, a gente tinha vários tipos de radiação, né? Mesma coisa vai acontecer nas radiações ionizantes. A gente tem várias categorias de radiação. Essa categoria, gente, ela vai estar associada com o tamanho, com a frequência, tá? Vocês vão ver que todas essas radiações aqui, elas são consideradas radiações do tipo ionizante. Mas, mesmo todas elas sendo consideradas radiações ionizantes, algumas vão ter uma frequência mais alta do que as outras. Por exemplo, radiação raio gama. Raio gama é um tipo de radiação ionizante. Ela tem uma frequência muito mais alta do que uma radiação de um raio-x, por exemplo, que por sua vez tem uma frequência maior do que uma ultravioleta, tá? Então, considerando o tamanho dessa frequência, considerando a frequência, considerando o tamanho do lambda, tá? A gente vai ter diferentes tipos de radiação ionizante. Vou começar falando sobre radiação ultravioleta, a famosa radiação UV. Vocês sabiam que UV vem de ultravioleta? A radiação ultravioleta, gente, nada mais... Oi? Pode falar. Não, professora, foi só respondendo. A radiação ultravioleta, gente, é um tipo de radiação eletromagnética. São radiações que elas vão ter um comprimento de onda entre 100 e 400 nanômetros, tá? Frequência maior do que a luz visível. Por quê? Vamos pensar que faz de conta que a frequência de uma radiação UV seria assim, né? Desse jeito aqui. A frequência da luz visível, ela é bem maior, essa distância aqui. Tá? Então é por isso que a gente considera que a radiação UV ela tem uma frequência maior do que a da luz visível. Se a gente olhar no espectro, o ultravioleta vai estar mais ou menos aqui, assim, ó, captando então de 100 a 400 nanômetros. Só que apesar de a gente ouvir falar muito na TV sobre tem que tomar cuidado com a radiação ultravioleta. Vocês já ouviram isso? Tem que cuidar dos raios UV. Já ouviram isso? Tem que usar protetor solar por causa do raio UV. A gente não tem somente um tipo de raio UV, pelo contrário. A gente vai ter 3 tipos diferentes de radiação ultravioleta, tá? A gente tem radiação ultravioleta do tipo UVC, UVB e UVA. Qual a diferença entre essas 3 radiações? A UVC, ela é a menos perigosa, digamos assim, porque os raios UVC, eles são bloqueados pela camada de ozônio. Então, essa radiação UVC, ela não chega a nos atingir. A UVB é uma radiação que ela tem capacidade de atravessar a nossa pele e atingir, quer dizer, ela consegue atravessar muito pouquinho, tá? E ela vai afetar predominantemente a nossa epiderme, essa camada mais, a nossa pele, tá? Então, geralmente, a UVB, ela afeta essa região aqui, mais externa da nossa pele. Os raios UVB, gente, são os raios que fazem a gente ficar com um aspecto vermelho quando vai para o sol. Alguém já teve queimadura de sol? Sim, bastante. Morando em Boa Vista é muito raro alguém não ter tido queimadura, né? Sabe quando você vai para o sol e você começa já a ficar vermelho? Você fica vermelho, você está sendo queimado pelos raios UVB. Esses raios, gente, quando falam, tem que tomar cuidado com o sol. Isso no Sudeste, né? Sul e Sudeste. Tem que tomar cuidado com o sol depois das 10 e entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O sol é mais forte nessa hora. Na verdade, nessa hora são emitidos mais raios UVB, que são esses raios que vão queimar mais, tá? E a gente também tem outro tipo de raio, que é o raio do tipo UVA. O
que o UVA faz? O UVA ele tem uma alta capacidade de penetração na nossa pele. Vamos pensar que aqui, acho que vocês já entenderam, né? Aqui é a nossa pele. O UVB, ele queima a nossa pele por fora, mas ele não vai atingir as camadas mais internas da nossa pele, diferentemente do UVA. O UVA ele tem a capacidade de atingir a nossa derme, tá? Ele tem uma capacidade de penetração muito grande, tá? Podendo atingir inclusive as nossas células, tá? O UVC ou UVB em geral eles não vão atingir as nossas células, mas o UVA ele tem essa capacidade. E o que acontece? Quando aqui está a radiação UV, mas dá para colocar o UVA. Essa radiação UVA ela vai penetrar na nossa pele, ela vai chegar lá na nossa derme, ela vai adentrar nas nossas células, ela vai atravessar o citoplasma, vai atravessar o núcleo da célula e vai chegar lá no DNA. Quando ela chega lá no DNA, esse raio ele é tão forte, essa radiação UVA ela é tão forte que ele tem a capacidade de provocar mutações, danos no nosso DNA, como por exemplo aqui, ó, uma imagem só para ilustrar. Então é por isso que essa radiação ela é tão perigosa, tá? Essa radiação é a que causa que pode colaborar para a incidência de câncer de pele, inclusive, tá? Professora, eu estava lendo sobre isso para escrever meu trabalho, e eu vi também que a UVB, apesar, né, de causar bastante queimadura e ser menor, ter um comprimento de onda menor, ela pode chegar até uma certa camada da derme e provocar alterações nas fibras, e também ela pode causar, né, o câncer. Uhum. Sim, sim. O UVB também tem essa capacidade, lembra que aqui ó, na epiderme, apesar de eu estar falando, dando uma ênfase maior para o UVA, lembra que na epiderme a gente também vai ter células, então, aqui faz de conta, no caso da epiderme, a gente tem células que a gente chama de justapostas, então são células bem grudadinhas uma na outra. Essas células da epiderme também vão ter núcleo, tá? E aqui da derme, ó, que a gente vai ter a camada basal e vai ter as células aqui. Então, o UVB ele também tem essa capacidade, tá? Quando ele está na epiderme, ele também vai ter a capacidade de atingir o núcleo, atingir o DNA, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas radiações. Vocês sabem como se proteger contra esses raios UVA, UVB? Filtro solar, muito filtro solar, várias camadas. E utilizar roupas, né, para bloquear. As roupas são muito importantes, tá? Hoje em dia já tem blusa para você se proteger dos raios ultravioleta, tá? Vocês sabem escolher um protetor solar? Sim. E os demais colegas, sabem? Sim. Peguem aí. Quer dizer, eu vou pelo fator mais alto. Por quê? Porque protege mais contra os raios solares. Tem uma questão. Por que você acha que ele protege mais? Não sei, porque minha mãe disse. Tudo bem, a gente vai falar sobre isso. Faça o seguinte, vão lá no banheiro de vocês, no quarto de vocês, peguem o protetor solar que vocês têm em casa aí. Vamos fazer uma análise, uma interpretação do protetor solar de vocês. Peguem aí o protetor solar de vocês. Eu que sou viciada em protetor, eu já peguei aqui. Hoje eu vou ensinar vocês a escolher o próprio protetor solar. Eu tenho vários aqui, ó. Tem 1, 2. Como é que faz para escolher, gente? Peguem aí, quando vocês já tiverem
pegado o protetor solar, vocês me falem. Eu sigo a recomendação de dermatologista, né? Porque quando eu fui escrever o trabalho, eu sempre fui assim, né? A louca do protetor solar. Porque, enfim, tem questão de falta de envelhecimento, de câncer. E eu tenho tendência a ter manchas na pele. Então, eu tenho esse interesse. E aí a recomendação é, né? A questão que também na parte da cosmetologia, que é o protetor solar, independente do fator de proteção, ele tem que ter um sensorial agradável, que seja agradável para você passar no rosto e que você consiga aplicar a quantidade adequada, porque não adianta você ter um protetor solar de FPS 60 se você não consegue utilizar a quantidade adequada. Se eu não me engano, são 0,2 alguma coisa por centímetro do rosto, algo assim. Aí eles aplicam a quantidade lá certa que tem que aplicar, e se você não conseguir utilizar um protetor de FPS 60, mais vale um protetor de FPS 30, que você consegue aplicar na quantidade adequada. E aí nas formulações, né, nos estudos, hoje em dia, para a gente encontrar um protetor solar, né, que geralmente um de rosto dura 2 a 3 meses. E aí, para você tá comprando um produto caro, acaba sendo salgado. E aí é muito difícil a gente encontrar, né, na farmácia um protetor solar que seja em conta e que tenha um bom fator de proteção. Por isso que eles insistem muito nas pesquisas, né, para desenvolver protetores solares com um sensorial muito mais agradável, para poder difundir isso na população, de forma geral. Ótima síntese, Mariana. Muito boa a sua síntese. E aí? Quem mais quer falar alguma coisa sobre protetor solar? Quem entende sobre protetor solar? Quem quer mostrar o protetor solar? E vamos fazer uma coisa mais prática, mais dinâmica. Alguém aí abre a câmera e me mostra o protetor. Só, eu não vou julgar, gente, não é isso, tá? É só para a gente poder avaliar algumas coisas que estão escritas aqui que eu acho que é útil vocês saberem. Pode ser, Liriel. Quer abrir o seu? Quer mostrar o seu? Deixa eu ver. Ó, em geral, o que está escrito nos protetores solares, né? Se vocês olharem aí o que vocês têm na mão de vocês. FPS. O que é o FPS? O FPS é o fator de proteção solar. Você sabe como escolher esse número? Vamos começar por isso aqui. Lembrando que tem alguns protetores que vão estar escrito aqui FPS. No caso dos que eu tenho aqui, todos estão escritos o VA e o VB, tá? É bem importante quando vocês vão comprar um protetor, olhar, ver se ele está protegendo contra os raios solares, mas também protegendo contra a radiação UVA ou UVB. E esse FPS aqui? É legal que aqui eu consegui um espectro inteiro. Eu tenho um de 30. Eu tenho... Vai focar? Gente, a professora tem problema. Tem de 50. E eu tenho de 70 aqui. Como que faz para escolher? Qual é a diferença entre eles? Qual vocês acham que é melhor? Independente de marca, tá? Vamos pensar que são todos da mesma marca. Vamos pensar da Natura. Da Natura que tem várias pessoas que usam. Qual é a diferença da composição de um protetor solar que tem FPS 30 para um que tem um FPS 70? Professora, assim, com a variedade de formulações que tem, eu não sei dizer. É porque tem alguns que são híbridos, outros que são físicos ou químicos, né? Na nomenclatura mais... Sim. Não, mas sem considerar, por exemplo, a questão de consistência, eu sei que tem alguns que vão sem gel, tem outros que... Eu aqui mesmo, os que eu tenho, tipo, tem uns com cor, tem sem cor, tem gel, tem... Deixa eu ver aqui... hipoalérgico, tem uns que não são hipoalérgicos, mas vamos pensar só no número, tá? Sem pensar na composição química deles.
só no número, qual é a diferença? Se eu pegar exatamente o mesmo protetor. Letícia falou aqui, o que tem maior FPS não precisa de uma frequência maior de aplicação. Boa resposta. Ó, eu vou ensinar para vocês nunca mais errarem. Para quem tem pele clara, por exemplo, o tempo de proteção natural da pele é de 5 minutos, tá? Quem tem a pele mais morena, eu acho que é 10 minutos, 15 minutos, tá? É o tempo de proteção natural da sua pele. O que acontece? Quando você vai usar um protetor, esse número que vocês estão vendo aqui, por exemplo, 30 ou 70, esse número aqui, ele vai amplificar a proteção, o tempo de proteção natural da sua pele. Então, por exemplo, no caso da minha pele, eu sei que ela... Não sei nem se dá 5 minutos de proteção natural dela, né? Se eu ficar 1 minuto no sol, eu já tomo, já fico queimada. Nós vamos pensar em 5 minutos, tá? Se eu consigo me proteger naturalmente por 5 minutos, se eu usar um protetor que tem o FPS 30, ele vai aumentar em 30 vezes o tempo de proteção da minha pele. Então, ao invés de eu ficar protegida por 5 minutos, eu vou ficar protegida por 150 minutos. Agora, se esse protetor aqui, ao invés de ser 30, ele fosse 70, eu poderia multiplicar 5 por 70. Quanto dá 5 vezes 70? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui. 5 vezes 70. 350? 350. Então, se eu passar um FPS 70, a minha pele vai ficar protegida por 350 minutos. Então, assim, sem considerar, gente, eu sei que protetor solar vai ter variação nas características físicas e químicas, tá? Mas se você vai pegar, por exemplo, 2 protetores exatamente iguais, da mesma marca, e você está em dúvida se você quer comprar os 50 ou os 70, acontece muito, tá? Às vezes você chega na farmácia e tem lá exatamente igual o protetor, com as mesmas propriedades, com as mesmas características químicas, físicas. Qual escolher? O 50 ou o 50, o 70 ou o 30? O que vai acontecer? O 30 você vai ter que reaplicar com uma frequência muito maior de vezes se comparado com o 70, tá? Então, o 30 você vai ter que aplicar a cada 150 minutos, tá? Reaplicar. No caso do 70, eu teria que reaplicar a cada 350 minutos. Então, se eu passo, por exemplo, esse protetor aqui, eu posso ficar uma manhã inteira quase com ele, isso se eu não entrar na água, né? Que a minha pele vai ficar protegida. Se eu passo... Isso aqui não é de rosto, mas fazer de conta que eu vou passar esse protetor aqui no rosto. Ele não vai durar a manhã inteira, eu vou ter que ficar reaplicando com mais frequência, tá? Então, vocês sabiam disso? Não, professora. Então, assim, sempre que vocês ficarem em dúvida, tem muito essa coisa. Eu, até não muito tempo, eu tinha isso. O 70 é melhor que o 50. Não é melhor. Tipo, se tu tá pegando um exatamente igual, com a mesma característica química, com o mesmo componente químico, com o mesmo componente físico, eles são exatamente iguais. Os dois vão proteger de modo igual. O que vai variar vai ser o tempo de proteção entre eles, tá? Lembrando que os raios UVA, gente, eles são raios, essa radiação ela é emitida por todas as... Mesmo em dia de chuva, em dia de neve... Aqui não tem neve, né? Dia de chuva, dia nublado... Aqui também praticamente não tem dia nublado, né? Mas vamos fazer de conta que vocês moram num lugar que não é tão quente, que não tem sol todo dia. O raio UVA, gente, ele é emitido sempre. Então, tem que usar protetor solar sempre. Vocês sabiam disso? Sim. Se você vai ficar no computador, tem que usar protetor solar. Tá? Lembrando que se você não precisa... Oi. Desculpa. Quando é no computador e hoje celular, assim, dentro de casa mesmo, quem tem melasma tem que utilizar uma barreira física. Ou uma base ou protetor com cor. Hoje em dia já tem esses protetores solar com... Vocês sabem, gente,
que é protetor solar com cor, que não vai dar para ver com a câmera. Tem protetor solar, gente, que é branco, tá? Eu tenho certeza, eu tô falando isso porque para algumas pessoas isso pode ser óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, tá? Tem protetor solar que é branco, tem protetor que não tem cor e tem protetor com cor. E, por exemplo, esse aqui, deixa eu ver se eu botar um pinguinho na minha mão aqui, se vai dar para ver. Dá para ver que tem cor? Aqui, ó. Dá sim, professora. Vou ficar brincando com protetor solar. Ó, o branco dá para ver bem, né? O com cor praticamente não. E aí já tem alguns que inclusive você pode eu esqueci da marca. Tem da Stealth e da Biang, que são feitos com carotenoide transparente, que não tem coloração. E também legal. tem o Sol, que eu um que ele não causa desbranquiçamento para pele negra. Ai, que legal. Eu não sabia disso. Pois é, para quem tem pele negra, gente, e o ponto da Mariana fez eu lembrar de uma coisa bem importante. Para quem tem pele negra, tem-se o preconceito de, eu não preciso usar protetor porque eu tenho pele negra. Eu sou bem moreno, eu não preciso usar protetor solar. Isso é mito, tá? A pele, ela tem uma proteção natural maior, você vai ter uma desmelanina, sua pele vai ter uma proteção maior, se comparado com uma pessoa que é bem branca, porém sua pele também pode sofrer os impactos, tá? Tanto do VA quanto do VB. Então tem que usar protetor solar, tá? Isso é um ponto bem importante, que eu recomendo inclusive para quem for para licenciatura depois, dá para trabalhar, dá para fazer umas práticas bem legais com protetor solar. Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar mais sobre protetor solar? Mariana, tu que fez o trabalho sobre protetor, teu trabalho ficou muito legal. Quer complementar alguma coisa a mais? Não? Não sei. É que eu escrevi algumas coisas aqui, eu ainda estou terminando. Mas... não, tudo bem. Acho que é basicamente isso. Aí tem a diferenciação do tipo de filtro, que vai variar na composição, né, no tipo de absorção. Os filtros químicos, geralmente, eles vão refletir os físicos vão refletir, os químicos, eles vão meio que absorver a radiação e transformar em em uma energia que não seja tão danosa para a pele. Sim. Eu nem sei se entra... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar. Agora, a próxima vez que... Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci, olhando para eles direto. Vocês vão saber comprar protetor solar da próxima vez? Enfim, vai ter várias outras coisas quando vocês vão comprar um protetor que vai aparecer lá, vai perguntar se vocês querem uma coisa oil free ou não, sem óleo ou não, né? Para quem tem a pele com mais suscetível a acne ou não, se vocês querem um produto mais resistente à água ou não, com antioxidante ou não, para ajudar a preservar colágeno. Enfim, tem 1000 coisas que podem ser consideradas. Se você quer uma coisa mais mate, um efeito mais seco, se você quer se não se preocupa tanto com sua pele ficar mais brilhosa, enfim, tem um monte de coisa que dá para ser considerada. Em que slide que eu tô? Eu vou falar sobre mais um tipo só de radiação e aí depois... Então, sem dúvida sobre protetor solar? Deixa eu seguir aqui.
Bom, já falei do primeiro tipo, então, de radiação do tipo ionizante, que foram as radiações do tipo ultravioleta. E um outro tipo de radiação vai ser o último tipo de radiação que eu vou falar hoje, tá? Eu vou finalizar esse assunto na próxima semana. Próxima semana acho que a aula vai ser bem mais curtinha, tá? Vou falar agora sobre a radiação alfa. O que é essa radiação alfa, gente? A radiação alfa, ela é uma radiação que ela é emitida por partículas positivas, que elas vão ser constituídas, gente, por 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Elas são muito energéticas, então a gente vai ter menos elétrons do que prótons nesse tipo de molécula, nesse tipo de partícula, tá? Só que esse tipo de radiação, ela não é considerada em baixas doses, em baixas cargas, tá? Ela não é tão perigosa quanto as radiações que a gente vai ver na próxima semana, tá? A radiação gama, alfa, raio-x, tá? Porque as radiações do tipo alfa, elas são muito energéticas, elas são radioativas, elas podem ter impacto sobre o organismo, mas elas possuem um poder baixo de penetração. Então, elas podem ser barradas por uma folha de papel, por exemplo, tá? Então, ela é uma radiação que ela pode ser nociva para o organismo, mas ela não é tão nociva quanto outros tipos de radiação, tá? Quais são os tipos de radiação alfa que a gente vai ter? A gente pode ter o urânio 235, urânio 238, a gente pode ter o plutônio, a gente pode ter o paládio. Como eu falei, a radiação alfa, ela tem um baixo poder de penetração e em baixas doses ela vai ser ruim para o organismo, mas ela não vai ser tão ruim quanto uma radiação gama, quanto um raio-x, tá? Vocês já ouviram falar de Chernobyl? Sim. Vocês já ouviram falar do acidente do Chernobyl ou vocês já viram o Jacan falando de Chernobyl? Ou os dois? Só do acidente. Pois é, o que é o acidente de Chernobyl, gente? O acidente de Chernobyl, quando a gente começa a falar de radiação do tipo ionizante, a gente vai ter um monte de acidente, um monte de coisa ruim acontecendo por causa desse tipo de radiação, tá? Durante a Guerra Fria, numa época que vocês nem tinham nascido, vocês nem tinham pensado em nascer ainda, começou a ter uma corrida muito grande atrás de usinas nucleares, construção de reatores nucleares, usando radiações ionizantes. Algumas dessas usinas, elas usavam radiações do tipo alfa, tá? E lá na Ucrânia, lá no norte da Ucrânia, tinha uma usina chamada de Chernobyl. E o que aconteceu? Lá em 1986, essa usina, ela começou a pegar fogo, uma parte dessa usina começou a pegar fogo e um dos reatores explodiram. Quando esse reator explodiu, o que aconteceu? Foi liberada uma nuvem de urânio 235 na atmosfera. Teve mais algum elemento que foi liberado na atmosfera, mas eu não lembro qual foi, tá? Eu só lembro do urânio. Então foram assim muitas toneladas, salvo engano, foram 70 toneladas de urânio que foram liberados na atmosfera de urânio 235. Então, esse tipo de radiação, em grande quantidade, imagina 70 toneladas dá quanto? 70 mil quilos de urânio no céu. Isso é muito tóxico, tá? Isso pode ter muitos efeitos sobre o organismo. Por isso que esse acidente até hoje ele é muito comentado. Teve, se eu não me engano, foi a HBO, né, que fez um documentário sobre Chernobyl. Tem um monte de documentário no YouTube, no Netflix sobre esse acidente. Esse acidente que envolveu uma radiação do tipo alfa, tá?
Então, essa área, ela teve que passar por uma, como é que fala? As pessoas foram removidas dessa área, essa região toda passou por uma sanitização, se eu não me engano é essa palavra. Então, foi muito tempo para poder controlar a radioatividade desse lugar, tá? Hoje em dia, a radioatividade lá em Chernobyl está controlada. Então, pelo que eu li, atualmente é possível, inclusive, você visitar Chernobyl para poder ver como que a cidade ficou e tal. A cidade está totalmente livre do urânio 235? Não tá? Mas esses níveis eles estão controlados, então você pode ir lá, desde com controle. A Letícia está dizendo aqui que a cidade próxima só se tornará habitável daqui a um século. Possivelmente. É uma área assim onde você não vai poder tomar água lá, aquele solo ele não é indicado para você poder cultivar alimento. Então, é uma área que vai demorar muito tempo para poder voltar a ser habitada. Uma coisa é você visitar, você pode visitar, mas lembra, você não pode tocar em nada, você não pode beber nada lá, você não vai... Se você for habitar aquela região, você não vai poder plantar, você não vai poder mexer na terra, você não vai poder fazer nada. Porque foi um acidente muito feio, um acidente radioativo, tá? Beleza, gente? Dúvidas? Não, professora. Tá. Como eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre radiação para vocês, eu vou parar a aula por aqui, porque já é quase meio-dia, essa hora vocês já estão com fome, vocês já estão cansados. A próxima aula sobre radiação vai ser na quinta-feira que vem, tá? E quinta-feira que vem eu termino a disciplina de vez. Por que quinta? Porque terça é feriado, tá? Eu vou falar, inclusive eu vou dar algumas sugestões de documentário para vocês. Tem material muito interessante para se falar sobre radiação, ainda para falar sobre radiação ionizante. Eu acho particularmente esse tema muito interessante e eu acho que é melhor dividir em 2 aulas do que socar todo o conteúdo de uma vez só para vocês, tá? O que vocês vão fazer para me entregar? Eu quero que vocês me escrevam, que vocês escolham, tá? Vai ficar a escolha de vocês. Escolham algum tipo de radiação não ionizante, tá? Pode ser rádio, pode ser TV, pode ser infravermelho, pode ser Wi-Fi, enfim. O que vocês quiserem, tá? Eu quero que vocês me escrevam, pode ser meio parágrafo, tá? Me falando sobre, me explicando como funciona. Eu vou deixar meio livre para vocês escolherem o que vocês querem. Quero que vocês falem sobre algum tipo de radiação não ionizante, tá? Essa é a tarefinha da aula. Sim, essa aula foi gravada. Foi gravada, eu vou já postar no YouTube, tá bom? Sobre os trabalhos, lembra que eu prorroguei o prazo, então se vocês puderem me entregar essa semana ainda, eu vou ficar grata. Quem perdeu alguma atividade e quiser entregar, manda lá no Classroom, tá bom? E bom descanso para vocês e até a próxima semana.